Cara, eu sou um cara apaixonado por música, por arte. Eu comecei muito cedo nesse meio. Comecei com aulas de piano aos 7 anos. E nessa época eu ainda comecei, vamos dizer, obrigado pela minha mãe. Não fui eu que falei, mamãe, deixa eu fazer aula de piano. Ela me colocou sem opção, assim. E eu sempre falo que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que esse primeiro pontapé tem que ser dos pais, colocar a criança numa aula de algum instrumento, porque às vezes ela pode vir a se tornar um talento. E se ela não se ela não tem esse primeiro contato com o instrumento, ela pode nunca vir a descobrir, né, esse talento. Então eu acho que esse primeiro contato foi importantíssimo pra mim quando minha mãe me colocou nas aulas de piano. Bom, comecei a fazer piano, eu já senti que eu tinha uma facilidade, a gente pode chamar de dom, mas o dom ele tem que ser lapidado, a gente tem que treinar. E eu comecei a fazer ali as minhas primeiras músicas, minhas primeiras canções no piano. Era uma coisa assim, bem boboca, né? Acordes fáceis, umas letrinhas em inglês eu fazia, porque eu tava também fazendo aulas de inglês e aí eu misturava isso. Pera aí, aos 9 anos? Isso antes, 7, 8. Caraca. Só que aí umas letrinhas bem bobinhas, assim, bem infantis, mas eu já fazia, já era diferente pra minha idade. As crianças da minha idade não estavam fazendo isso. Então mesmo que era uma coisa assim muito, vamos dizer, infantil, já era diferente pra minha idade. Eu sempre fui uma criança muito introvertida, sempre fiquei muito na minha, eu gostava muito de ler. Eu era o que a gente pode chamar de nerd ou CDF. Eu era gordinho, usava óculos, tinha muita insegurança com a minha aparência. Tinha vergonha de sair pra nadar, de tirar a camiseta. Então eu ficava muito no meu canto. Praticamente eu ficava o tempo inteiro jogando videogame, tocando piano e lendo. E nessa época eu comecei a fazer essas minhas músicas. Aos 9 eu entrei nas aulas de violão. Aí sim eu pedi pra entrar, porque eu vi que eu gostava muito de música e tinha essa facilidade. Fiz piano e violão até 15, 16 anos, o tempo todo eu fui fazendo. E compondo minhas músicas. Depois eu passei pro português, eu lembro que eu era criança, eu tinha até um aspecto arrogante, assim, eu falava assim, não tem como fazer letra boa em português, as letras boas são em inglês. Eu tava muito enganado, inclusive, hoje eu considero as melhores letras do mundo, da música mundial, em português. Eu acho que não tem metáfora, não tem jogo de palavra melhor do que em português. Caetano, Chico Buarque, Milton Nascimento, Renato Russo, Cazuza, são grandes poetas e meus ídolos. Bom, e aí eu fui dando essa importância maior pra letra, tive banda na adolescência, a famosa Herdeiros do Brasil. Poxa, eu ia te fazer essa pergunta, poxa. Mas parece que teve uma banda antes essa, não teve? Cara, antes eu tive uma banda com meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, pra quem não sabe, são gêmeos. Eles são 3 anos mais novos que eu tenho 28 anos, meus irmãos têm 24, vão fazer 25 agora em abril. E a gente tinha bandinha criança. Eu fazia piano e guitarra, eu já levava mais a sério que eles. Mas meus irmãos, assim, faziam também aula de instrumento. O Otávio, um deles, fazia guitarra e o João fazia bateria. Só que eles levavam mais no hobby. A gente fazia um grupinho em casa, uma bandinha, junto com amigos da escola. Então eu lembro que a primeira de todas, acho que fui eu, um amigo meu chamado Gabriel Massaro, o Matheus Pipa, meu irmão Otávio e o João. E o João era o mais esquentadinho, então eu sempre brigava com ele no ensaio. E aí ele saía arremessando baqueta, falando que nunca mais ia voltar. Eu saía correndo, não, desculpa, volta. Poxa, a banda com o irmão, né, pô? E no futebol era assim também, jogava o João, sempre saía, abandonava o jogo, eu saía correndo. Eu fazia esse lado político, aí falava, não, desculpa, eu falei por mal, volta aqui, vamos jogar de novo. E a mesma coisa acontecia com a banda. E aí essa durou um pouco. Eu fiz até minha primeira gravação na época dessa banda, que foi a música Só Por Você, que a gente tava comentando aqui antes. Que foi uma das primeiras letras que, assim, eu ainda considero ela bem crua, né? Ainda infantil, mas já foi uma que eu senti orgulho de fazer, vamos dizer assim. Eu tinha 14 anos, já foi uma letra um pouco mais densa, um pouco mais com significado, apesar de ainda ser muito criança. E gravei no estúdio, lá no Instituto da Música, em Ribeirão. O Márcio, que foi meu professor de guitarra, gravou. O Márcio, inclusive, que eu voltei a fazer algumas aulas com ele, vamos dizer. Ele me ajudou a fazer alguns arranjos do show que eu tô fazendo. Grande Márcio. Agora, como é que chama a música que você Só fez? Por Você. Só Por Você. Fez pra alguém, ou não? Então, nessa época, eu tinha 14 anos, eu nunca tinha tido relacionamentos ainda, né? Nunca tinha namorado, tinha dado uns beijinhos ou outros, mas eu não tinha tido algum relacionamento pra escrever sobre isso, né? Então eu não tinha isso enraizado dentro de mim, mas eu escrevia sobre relacionamentos. Mas por observação, eu imitava, né? Então, por exemplo, o que eu via das letras de Legião Urbana ou do Cazuza, o que eu via muito na relação dos meus pais, eu pegava alguma coisa da minha mãe sempre foi uma pessoa muito passional, muito assim, sabe, emoção o tempo inteiro, fala alto, ela é meio Cláudia Raia, sabe, grandona, tem 1,75 m.
A minha mãe, inclusive, foi minha grande influência musical. Então, como eu falei, ela me colocou no piano e tudo que eu aprendi, assim, de música foi ela que me apresentou, pra mim e pros meus irmãos. A gente cantava junto no carro. Nossas tardes, assim, de final de semana era assistir DVD. Minha mãe tinha o Live Aid de 1985 gravado em VHS. Então, a gente passava isso assistindo e cantando junto. E eu já fingindo que tava tocando guitarra. E meus irmãos, a gente fazia coreografias de clipe. E assistir, sei lá, um clipe... Eu lembro esse bem... Era clipe One, do YouTube de 1991. E aí, na hora que entrava a bateria, tinha a coreografia que a gente pulava do sofá, sabe? Era Legal. tudo... A gente vivia a música, sabe? A gente tinha muito tesão em música. Por conta da minha mãe. E, bom, ela foi a grande responsável aí pela minha formação musical. E depois eu fui crescendo e descobrindo meus próprios gostos, né? E fui pegando as minhas próprias influências.